novas supostas imagens de Vingadores Doomsday estão surgindo por aí na internet. Mas será que essas imagens novas são reais ou são IAs completamente fakes? E também imagens mais antigas de Vingadores Doomsday que acabaram revelando que são reais. Bora falar sobre tudo isso agora, trazer o que é real e desmentir o que é fake. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e como não temos trailer de Vingadores Doomsday pelo menos até lá pelo dia 20 de maio, final do mês que vem, daqui a quase um mês, 20 dias mais ou menos, algumas imagens estão surgindo de Vingadores Doomsday. Imagens que podem ser reais ou não, a gente sabe como estão as IAs hoje em dia, inclusive com imagens de meses atrás, do final do ano, que muita gente pensou que era IA, muita gente ficou na dúvida se era verdadeiro, se era falso, muita gente estava escondendo isso, e até então a Marvel não tinha derrubado essas imagens. E isso mudou agora nos últimos dias. Mas antes de eu falar sobre isso, mostrar essas imagens e analisar tudo, se você tá no hype para Vingadores Doomsday, coloca aqui nos comentários Hype Vingadores. Bora falar sobre isso agora. Primeiro, nós vamos falar sobre imagens que agora a gente tem certeza que são reais, tá? Eram muito bem feitas na época, não tinha muita definição. Eu trouxe aqui, acho que em dezembro, mais ou menos, tá? E aí, o que acontece? Um perfil novo, que surgiu agora, se eu não me engano é novo, eu acho que é novo no X, né, que eu conheci agora há pouco tempo também, inclusive fez um trabalho sensacional, tá? Então, parabéns pro cara aí, que é o Marvel Hype Insider. O que ele fez? Ele pegou isso quando apareceu pra mim, pelo menos acho que foi domingo, por aí, várias notícias de Vingadores Doomsday, notícias que já tinham saído anteriormente, como aquele roteiro vazado, como imagens e etc. Até então, tudo no campo da especulação, principalmente as imagens. Porém, depois disso, ele veio e mostrou. As imagens foram deletadas do X por direitos autorais. Inclusive o canal dele tinha sido bloqueado e depois desbloqueado. Mas que imagens são essas? São justamente aquelas imagens que tinham rolado no final do ano passado, tá? Que tem ali, na verdade, é teste de figurino essas imagens, tá? Então a gente tem Doutor Destino, a gente tem Ciclope, a gente tem basicamente todo o elenco, tá? O pessoal se lembra dessas imagens aí, eu tenho certeza disso, tá? Essas imagens, por terem sido deletadas pela Marvel Studios, são completamente reais, tá confirmado? Tudo aquilo é real, tá? E agora, temos novas imagens surgindo, só que aí temos um probleminha, tá? Quem trouxe isso foi a Yellow Minute, e quem repercutiu isso foi My Time Shine Hello. E tá tendo um problema com a My Time, numa boa, assim, porque o que acontece? A My Time Shine Hello, ela tem divulgado coisas que são claramente de IA, sabe? Isso dá uma desmoronada, eu acho, na credibilidade e confiabilidade dessa Insider, que eu sempre confiei muito, tá? E o que acontece? Eles trouxeram essa imagem aqui, ó. O Wolverine do Hugh Jackman caído em cima de sei lá o que é aquilo, se é uma porta, o que é, um fundo azul. E o Tobey ali utilizando aquele traje de captura de movimentos e tal para fazer CGI, tá? Será que essa imagem realmente é real? Para a gente chegar a uma conclusão, primeiro, essa Yellow Minute, eu já tenho visto há um bom tempo, ela pega vários trailers do YouTube que são de IAs, trailers muito parecidos com o que eu uso aqui no meu vídeo, que são para ilustrar o vídeo, nada mais do que isso, não para trazer, vazou, não sei o que, é para ilustrar o vídeo, porque às vezes a gente quer pegar uma imagem do Doutor Destino, não tem imagens oficiais do Doutor Destino ainda, a gente pega imagens de IA para ilustrar, para o vídeo não ficar só eu falando aqui que nem um bocó, então basicamente é isso, e essa Yellow Minute começou a fazer isso, começou a divulgar essas imagens e etc, e começou a divulgar um monte de coisa que é fake. Essa imagem aqui, tá? É uma delas. E aí, o que acontece? Há uns dias atrás, quando surgiu aquela imagem que é real de Homem-Aranha 4 Novo Dia, que mostra a personagem da Sadie Sink, provavelmente Jean Grey, ao lado do Justiceiro, essa imagem também, em algum momento, foi deletada do X, comprovando que é uma imagem real. O que a Yellow Minute fez?
dei um recado aos haters que estão falando que isso é IA. Bom, a primeira imagem é verdadeira, só que ela pegou e juntou tudo na primeira imagem com 2 outras imagens que são falsas, que são de IA, sabe? Então isso é tudo real, tudo baseado numa imagem que não foi ela que vazou, tá? Que é real. Então junta com 2 falsas. Mas por que essa imagem é falsa? Tá muito bem feita. Uma que tem uma cacetada de vídeos assim, que a gente procura no YouTube e encontra, sobre um encontro de vários personagens ali num set de gravações de Vingadores Doomsday, que nunca escondeu que era IA, tá? E é muito bem feito. Tá? E aqui nós temos o Homem-Aranha do Andrew com o Wolverine, e ali depois tem o Doutor Destino. Esse Doutor Destino, obviamente, é daqueles trailers de IA que a gente encontra no YouTube. Essa imagem aqui tá muito bem feita do Andrew com o Hugh Jackman, tá? Mas a gente vai aproximar, nós temos alguns detalhes. O primeiro detalhe são aqueles furos ali no uniforme do Hugh Jackman, que são tiros que ele tomou do Deadpool. Ele vai reutilizar o mesmo uniforme em Vingadores Doomsday com aquelas marcas? Provavelmente não, porque eles vão fazer um uniforme um pouquinho diferente, talvez com alguns detalhes, para vender boneco. Só que tem outro detalhe. Esse uniforme com essas marcas, ele se destruiu quando estava lá naquele espécie de tear temporal junto com o Deadpool, no final de Deadpool Wolverine, que o uniforme, a parte de cima do uniforme do Wolverine, ele se destrói, ele se desintegra. Então não tem, tá? Não tem como. Vai ser um fator de cura também, o uniforme do Wolverine vai se regenerar e aparecer com as balas e com todas as marcas anteriores criadas pelo Deadpool? Obviamente não. Quando o Wolverine utilizar um uniforme em Vingadores Doomsday, é outro uniforme, porque aquele foi destruído, pelo menos toda a parte de cima. Então não tem como, tá? Só que aí tudo bem. Temos um outro detalhe. A gente tem ali nas luvas aquela coisa de metal, onde saem as garras, né? Uma espécie de suporte, etc. Isso tem nos quadrinhos, sempre teve. É uma marca clássica do Wolverine. Olha só, a gente dá uma aproximada, tem 4 ali. Eu não sabia que o Wolverine tinha 4 garras agora, né? E isso tá sendo jogado ali pela Yellow Minutes como real, não como uma IA. E na boa, o uniforme do Hugh Jackman tem 4 suportes ali na luva. E são 3, Wolverine obviamente tem 3 garras, não 4 garras. Vai sair 4 garras da mão do Wolverine? Que erro é esse? Aí, com isso, a gente retorna e a gente volta para a imagem que surgiu hoje, que foi também divulgada como talvez uma coisa real, tipo, ela botou assim, a My Time botou assim um ONG, sabe? Aquela coisa assim de surpresa, e pegou essa imagem. Será que essa imagem é real? Muito bem feita ela tá, bem feita pra caramba. Só que, de novo, tem as mesmas marcas de Deadpool e Wolverine do uniforme danificado, só que o uniforme se desintegrou. Ficou só as calças e o capacete, tá? Aquela parte de cima se desintegrou. Então não vai ter as mesmas marcas novamente, ou seja, o mesmo erro novamente. Só que aí, aproximando a foto, em uma mão ali ele tá sem as garras expostas, tá? E tem de novo aquele suportezinho de garras, onde as garras saem exatamente daquele buraquinho ali, ó, tá? Então basicamente é isso. Só que aí a gente vai olhar para outra mão, nós temos o suporte, e onde é que estão saindo as garras? Abaixo, fora do suporte. Então para que ter o suporte se as garras saem diretamente da luva? Tipo, esse suporte é um furo na luva ali para justamente as garras saírem exatamente ali, ele não ter que furar o uniforme toda vez que as garras forem sair. E as garras estão saindo justamente por baixo. Então, assim, por tudo isso que eu expliquei, pela questão do uniforme, pela questão também das garras saindo, e pelo histórico que estão fazendo ultimamente sobre isso é completamente fake, tá? Fake sem dúvida nenhuma, tá? Agora, o que a gente não tem dúvidas também que é real é aqueles vazamentos antigos de prova de vestuário ali, de uniformes, de Vingadores Doomsday. Eu não vou mostrar muito aqui porque estão derrubando, então, mas todo mundo sabe quais são, tá? Teve o Ciclope, teve a Mística, teve todos os X-Men, teve todo o elenco, teve uma cacetada de fotos do Doutor Destino, isso é tudo real, tá? Essas imagens que estão rolando hoje na internet não são IAs com falhas ali bem absurdas, tá? Então não tem como
isso ser real. Então, basicamente, é isso. E se você quer saber absolutamente tudo em tempo real de Vingadores Doomsday, tudo que é verdade, tudo que não é, eu tento trazer aqui sempre. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder absolutamente nada, nenhum detalhe. Tudo que surgir de Vingadores Doomsday é aqui. Agora vamos esperar o trailer e hoje de noite tem episódio novo de Demolidor Renascido, não perde. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Vingadores Doomsday. Até mais.